Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua família. Que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Amém? Você que ainda não inscreveu no canal, se você quiser inscrever no canal aí, você vai ter acesso a 50 mensagens que estão postadas, ok? Compartilhe também essa mensagem com alguém e no momento que você estiver ouvindo o áudio, aperta o joinha, que aí você ajuda, né, o YouTube está reconhecendo a mensagem e mandando também para outras pessoas, amém? Amados, vamos meditar num texto que está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, que está dizendo assim, ó, por isso vos digo, viva pelo Espírito e de modo algum satisfarão o desejo da vossa carne. Amados, é um livro muito bom. Eu aconselho você a estar lendo ali Gálatas, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Está falando sobre a graça de Deus. É um ensinamento sobre a graça de Deus. Por que nós temos que aprender sobre a graça de Deus, amados? A Bíblia vai dizer, né, se você for ler ali no comecinho do Evangelho de João, no capítulo 1 de João, ali, a partir do versículo 15, se você for lendo em diante ali, você vai ver Jesus dizendo assim, que a lei veio por intermédio de Moisés e a graça e a verdade veio através de Jesus Cristo. Amém? A graça e a verdade veio através do nosso amado e Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos, um evangelho é a lei e o outro evangelho é a graça. Embora a lei ela seja maravilhosa, os mandamentos de Deus perfeito, mas nós não conseguimos cumprir os mandamentos pelos nossos próprios esforços, pelas nossas próprias vontades. A lei é santa, pura e perfeita, mas o homem pecador não consegue cumprir a lei. A lei, ela aponta o nosso erro e a nossa falha. A lei, Deus deu a lei para Moisés para revelar o estado do homem, para que o homem reconhecesse que ele precisava de um Salvador. Amém? Um é o evangelho da lei e o outro é o evangelho da graça. Amém, amados? Então, aqui nesse evangelho, né, Paulo está doutrinando os Gálatas porque haviam judeus que haviam se convertido a Cristo e estavam querendo implantar o costume da lei, o costume do judaísmo no meio da graça de Deus. Amém? Aí ele vai dizer aqui em Gálatas, no capítulo 5, se você pode estar lendo aí no versículo 14, ele está dizendo assim, ó, toda a lei se resume num só mandamento, ama o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e devoram uns aos outros, cuidado para não destruírem mutualmente. Amém? Meus amados, ele está dizendo, se você cumpre a lei, você ama o seu próximo. Mas nós aprendemos que, como ninguém consegue cumprir a lei, somente Cristo cumpriu a lei. E nós, quando recebemos Jesus pela fé, entramos debaixo do favor e da graça de Deus, aí nós aprendemos que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Jesus derrama graça e por isso nós podemos amar. Quando ele vai dizer em João 13, ali no versículo 34, ele vai dizer, um novo mandamento vos dou. Amei-vos uns aos outros como eu vos amei. E nisso eles reconhecerão que vocês são meus discípulos, amém? Então, as pessoas vão reconhecer que nós somos discípulos do Senhor se nós amarmos uns aos outros. Mas em 1 João, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, vai dizer que nós podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Jesus nos amou porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, nos perdoou e derrama o favor dele sobre nós. Romanos 5,5 também vai dizer que o amor de Deus ele é derramado no nosso coração através do Espírito Santo. Então Jesus ele veio, pagou pelos nossos pecados para que o Espírito Santo pudesse habitar dentro de mim e dentro de você. E aqui Paulo está dizendo aqui, como nós já lemos em Gálatas, se vocês se mordem uns aos outros, devoram uns aos outros, cuidados para não destruírem mutuamente. Amém? Então, meus amados, quando você se baseia nas suas próprias obras, no evangelho baseado no seu esforço, você se acha melhor que o seu irmão. E isso gera competição. Mas quando você vem para o evangelho da graça, você não quer ser maior que o seu irmão, mas sim você entende que servir a Deus é servir o teu irmão. Você se torna grande quando você serve o seu irmão. Se você almeja por uma posição, se você almeja, né, por ser melhor, e você julga ser melhor que o seu irmão, você não está debaixo
da graça, mas sim debaixo da lei. Amém? Aqui o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ó, em Gálatas 3:11, ele vai dizer o seguinte, ó: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pelas obras da lei, pois o justo viverá pela fé. Ele vai dizer agora, né, Gálatas 3:12, ó, a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar as coisas por elas viverá. Amém? Então ninguém consegue agradar a Deus pelas obras da lei, porque perante as obras da lei os homens vai falhar. Mas quando nós entramos debaixo da graça, nós entramos debaixo da verdade, porque Cristo cumpriu por nós e ele derrama o seu favor. Ele dá o seu Espírito para habitar dentro de nós. E aí ele vai dizer, viva pelo Espírito, de maneira nenhuma satisfarão o desejo da vossa carne. Amém? O desejo carnal é a natureza carnal do homem. Se você for ler um pouco à frente aqui, ó, em Gálatas 5:19, ele vai dizer que as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, né? Invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E a única maneira da gente vencer essa natureza nossa é através do Espírito Santo. E o Espírito Santo, nós não recebemos o Espírito Santo pelas nossas obras, mas nós recebemos o Espírito Santo pela fé. Quando você crê em Cristo, o Espírito Santo, ele habita em você, ele vem morar no seu coração. E aí a Bíblia vai dizer, lá em Gálatas, aqui no 5:22, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificam a sua carne com as paixões e os seus desejos. Amém? Então a maneira a qual nós tornamos livre do desejo da nossa carne, da nossa vontade, meus amados, recebendo o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai produzir esses frutos em nós. Quando o Espírito Santo entra no meu coração, quando ele entra no seu coração, quando você deixa o Espírito Santo assumir o controle, você entrega a sua vida a ele, vai dizer que o fruto dele é amor. O fruto é algo que vem dele. O fruto não é algo seu, não é algo que você, pelo seu próprio esforço, você decide amar, você decide ter paz, você decide ter paciência. Uma que vem nas Escrituras Sagradas, lá em Filipenses 4:7, vai dizer que a paz que vem de Deus, ela excede todo entendimento. A paz que vem de Deus não é a paz que o homem pode alcançar, mas a paz que vem de Deus. Essa paz você recebe mediante a fé. Os frutos do Espírito Santo você recebe mediante a fé. Quando você acredita em Cristo, você recebe o Espírito Santo e ele começa a produzir em você esses frutos. É o Espírito Santo que produz você em paciência. Não adianta você tentar ter paciência. Amém? Você tem que pedir ao Espírito Santo de Deus que capacite você, que gere esse fruto da paciência em você. Peça ao Espírito Santo que gere o fruto da alegria. Peça ao Espírito Santo que gere o fruto da paz. E quando você está tentando pelas suas próprias obras, meus amados, lamento em dizer, mas você não vai conseguir. A lei durou por 1500 anos. Amém? E o homem tentou durante 1500 anos, mas não conseguiu. Precisou que um Salvador viesse. Você pode ler na Bíblia ali, a Bíblia vai dizer que o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Se não me falha a memória, está em Romanos, Romanos 15:4. Ou é Romanos 10:4 ou Romanos 15:4. Você pode ler na sua Bíblia aí. Amém? O fim da lei é Cristo para a justificação. É Cristo que justifica. E é Cristo que purifica, é Jesus que dá o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que produz o fruto. Não adianta você tentar produzir o fruto pelo seu próprio esforço, porque as obras da carne, nós já lemos aqui, são o contrário. A carne, ela luta contra a vontade de Deus. Amém? E para você vencer os desejos da carne, somente através do poder do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo habitando em você. Só o Espírito Santo pode trazer liberdade. Só o Espírito Santo pode colocar você em comunhão com Deus. Você tem que compreender. E ele vai dizer em Gálatas 5:16, se vocês viverem pelo Espírito, de maneira nenhuma vocês satisfarão os desejos da vossa carne. De maneira nenhuma, porque os desejos da sua carne será morta através do quê? Através da presença do Espírito Santo, através do dom de Deus. E uma vez que o Espírito Santo está em você, você tem que pedir a ele
abrir o coração para que ele produza esse dom, você tem que se humilhar diante dele, reconhecer que o dom vem dele, não é mérito seu, não é você que consegue fazer, mas você precisa dele, você precisa do Espírito Santo para capacitar você. A Bíblia vai dizer em Romanos 8:26 que você não sabe orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por você, com gemidos inexprimíveis. E quando você se humilha, quando você reconhece que você precisa do Espírito Santo, que tudo vem dele, que os dons são dele, amém? Se são fruto, meus amados, do Espírito, não é fruto do homem, é fruto do Espírito Santo. Então, somente o Espírito Santo pode produzir esse fruto. Não adianta você tentar produzir esse fruto por si mesmo, que você não vai conseguir, você vai se frustrar. Mas quando você se humilha e reconhece que o fruto vem do Espírito, e Jesus deu o Espírito Santo para habitar em você, e você reconhece que o Espírito Santo está em você, e você pede ao Espírito Santo que derrame os frutos dele sobre a sua vida, meus amados, aí você vence, aí você passa a viver pelo Espírito e você passa a crucificar a sua carne. Aí você vai entrar embaixo daquela palavra que Paulo vai dizer em Romanos 6,14: vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso o pecado não tem mais domínio sobre vós. O pecado só vai ter o pecado só vai ter a sua derrota. Você só vai viver livre do pecado se você estiver debaixo da graça, debaixo do favor de Deus, debaixo do poder do Espírito Santo. Somente através do poder do Espírito Santo para você vencer o pecado. Somente através do poder do Espírito Santo para você vencer a tentação. O Espírito Santo habita em você. Se você creu em Cristo, a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios 6,19, que você é o templo do Espírito Santo, ele habita em você, e você não é mais de você mesmo, você foi comprado, Cristo comprou você pelo sangue dele, e agora você faz parte do reino dos céus. A Bíblia vai dizer, lá em João, no capítulo 17, no versículo 14, no versículo 16, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos ao reino. Agora você pertence ao reino, então viva pelo Espírito Santo. Se você quer vencer a tentação, você quer ser um cristão bem-sucedido, se você quer ser vitorioso, vitorioso, abra o teu coração para o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, meus amados, lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 13, no versículo 12 vai dizer: se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas, nosso Filho não vos dará o Espírito Santo àqueles a qual lhe pedirem. Se você não tem o Espírito Santo ainda, se você não nasceu de novo, é só você pedir ao Pai e Ele dará para você o Espírito Santo. Ele tem prazer, para isso Jesus veio, para destruir a obra do diabo e para que o Espírito Santo viesse habitar dentro de você, para que assim como Ele é um com o Pai, você se tornasse um com ele. Para isso Jesus veio, para selar a tal unidade, para fazer você um vencedor, para fazer você uma vencedora. E você só vence a tentação, você só vence o pecado através do poder do Espírito Santo. Você não consegue vencer por si mesmo, você não consegue vencer somente pelo esforço humano, mas você só consegue vencer pelo poder do Espírito Santo, pela graça de Deus. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Amém, amados? Então mergulhe na graça, no favor de Deus. Um é o evangelho da lei e outro é o evangelho da graça. O evangelho da lei exige de você a obediência. E o evangelho da graça exige que você creia em Cristo. Perguntaram em João 6,28 para Jesus: como fazer a vontade de Deus? Em João 6,29 ele vai responder: a vontade de Deus é que você creia naquele que ele enviou. A vontade de Deus é que você creia em Cristo, que você acredite em Jesus. Em João 15,3 Jesus vai dizer que você já está limpo pela palavra que ele falou. Se você nasceu de novo, Cristo habita em você através do Espírito Santo. E você é um vencedor, você é um vitorioso, você é um com ele. Amém? Você é vivo agora, você vive na vitória, porque Cristo já colocou você assentado com ele no trono, como está em Efésios, no capítulo 2, no versículo 6. Amém? Você está sentado com Cristo na vitória. Então viva na vitória. Vença o pecado pelo poder do Espírito Santo. Amém? Guarde essa palavra no seu coração e tenha um domingo de vitória em nome de Jesus.